Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para este podcast, recebemos alguns professores de Nova Acrópole, a começar pelo professor Gabriel Nocera, o Ibirá Barreto e também o José Roberto. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado, Danilo. Obrigado a todos. Obrigado, Danilo, e a todos que nos ouvem. Bem, pessoal, dando sequência à nossa série de podcasts sobre a saga Star Wars, hoje vamos falar sobre o episódio número 2, chamado O Ataque dos Clones. A ideia, claro, não é esgotar o tema, tampouco trazer verdades absolutas sobre o filme, mas sim refletirmos sobre os principais aspectos filosóficos que nos traz essa grande obra do cinema. E para começar, eu gostaria que vocês fizessem uma síntese sobre esse episódio para que nós entendêssemos as principais ideias, as principais características também desse filme. Bom, esse é o segundo filme da segunda trilogia, que começou com A Ameaça Fantasma. A sua produção é de 2002. Ele é escrito e dirigido pelo próprio George Lucas. E é muito interessante que ele vai dar uma continuação à história iniciada na Ameaça Fantasma, só que 10 anos depois, ou seja, o Anakin já está com uma proximidade de 18 anos, 19 anos. E é muito interessante que a gente fazendo um pequeno resumo do filme, a gente vai ver que esse filme começa no planeta Coruscant, os personagens se encontrando no planeta Coruscant, onde a princesa, onde a ex-princesa Padmé, ela é uma senadora e em virtude da perseguição ou da ameaça à sua vida, ela é colocada sob a guarda de Obi-Wan Kenobi e Anakin Skywalker. Exatamente, e isso gera toda uma situação, não é? Do reencontro do Anakin com a Padmé. Ele sempre foi muito apaixonado por ela e isso vai começar a trazer à tona uma série de sentimentos, uma série de desejos da parte dele, não é? Que o próprio Obi-Wan comenta, não é? Fala, olha, sua cabeça pode estar um pouco nublada, não é? Dá até a impressão, né, Ibirá, de que essa situação do encontro do Anakin com a Padmé foi forjada, ela foi premeditada, porque existem forças ocultas ali que estão gerando um conflito por trás ou por dentro da República, e dá-se a entender que já é previsto esse apego, esse forte desejo que o Anakin tem pela Padmé e as consequências disso. Temos que nos lembrar que 10 anos se passaram, né, entre o pequeno Anakin e o jovem Anakin que nós vemos nessa continuação, e que dá a entender de que ao mesmo tempo em que ele é treinado, ele é preparado pelo mestre Obi-Wan, ele também, por outro lado, ele vai alimentando cada vez mais a sua prepotência, a sua arrogância, a sua vaidade. E isso acaba influenciando também nessa colocação que você fez, né, Gabriel? De que ele vai sendo cada vez mais, ele vai se entregando cada vez mais aos seus impulsos, né? Sim, ele é bastante impulsivo, arrogante, como você falou, né? O tempo todo que o mestre aponta algo que ele precisa de corrigir ou aponta alguma atitude que não está bem, ele bate de frente, ele retruca, ele questiona de uma maneira fora de local e ordem, momento. O mestre, ou seja, já tem essa atitude onde ele se acha muito bom, se acha até melhor do que o Yoda, e é pego por essa vaidade. E para piorar as coisas, ele realmente é muito poderoso. Então isso é uma questão que talvez fosse até bom se ele já caísse na real mais cedo e se encontrasse com as próprias limitações, não é? Porque quando se é muito impulsivo e quando você ainda por cima tem um certo poder mesmo, né? Isso pode levar você por um caminho de que, olha, eu sou bom mesmo porque eu resolvo as coisas do meu jeito, né? E não preciso prestar contas para ninguém. É coisa que sempre teve nas histórias da humanidade, nas tradições filosóficas, a ideia de que o poder é algo que precisa ter sabedoria para ser utilizado. O caminho interior ele é sempre um caminho do coração e não um caminho de poderes exteriores, porque poderes exteriores e habilidades sem um critério ético, sem uma formação interior, podem gerar bastante mal ao mundo.
E justamente sobre essa indisposição entre o Anakin e o Obi-Wan, que é um dos principais aspectos desse início do filme, o Anakin ele é incumbido da missão de proteger a princesa em uma viagem, e o Obi-Wan vai então ao conselho dar o parecer sobre o jovem. E ele relata aos seus superiores, aos seus mestres, que o Anakin tem muita vaidade, que ele é muito arrogante. Já no primeiro filme a gente percebe o contrário, ou seja, essa relação entre o próprio Obi-Wan e o Qui-Gon Jinn era algo muito saudável, muito natural. E cabe destacar que aqui a gente não fala de uma submissão, mas sim de uma consciência discipular em relação ao Obi-Wan e ao seu mestre Qui-Gon Jinn. O que se dá ao contrário em relação ao Obi-Wan e ao Anakin. O Anakin é muito desobediente, ele é muito arrogante e não ouve com atenção os conselhos do seu mestre. Inclusive, tem uma passagem que é muito curiosa, em que o Obi-Wan repreende o Anakin e diz para ele o seguinte: olha, você não está em harmonia com os seus pensamentos. E ele retruca dizendo: e você, está com os seus? Ou seja, ele leva sempre as coisas para um lado pessoal e isso é muito ruim para ele. Eu gostaria que vocês falassem então um pouco sobre isso, porque isso vai trazer uma série de desdobramentos para o filme como um todo. Muitas vezes nós somos muito severos com os nossos mentores, não é? E é interessante porque a própria vida, às vezes, nos coloca certas questões, certas provas e nos faz confrontar certas limitações e existe, às vezes, uma negação disso, não é? Por uma arrogância, né? Então, esse é um ponto que realmente evita que o Anakin possa realmente aprender. Então, quando nós nos revoltamos contra certas situações que a vida nos traz, ou quando nós retrucamos certos mentores, né? Então isso realmente prejudica o nosso desenvolvimento, né? Isso não entra em conflito, por exemplo, você citou aí a relação discipular entre o Qui-Gon Jinn e o Obi-Wan, que é muito bonita, não é? Respeitosa, e mesmo quando eles têm pontos de vista diferentes, não é? Existe um respeito, né? Não é questão de ser uma ovelhinha que diz amém para tudo que o mestre diz. É uma questão de você ter a maturidade, de procurar entender aquilo que está sendo dito, né? De você ter uma certa consciência de que você não está com toda a razão e reconhecer que há alguém que está vendo a coisa de um patamar um pouco mais elevado, né? Com um certo grau de conquista. Há realmente muita confiança e muito respeito. É isso que sempre vale enfatizar nesse relacionamento entre o Obi-Wan Kenobi e o Qui-Gon Jinn. E é interessante, né, gente, que quando nós observamos, por exemplo, a gente vê que cada vez mais o Anakin ele vai se envolvendo emocionalmente com a senadora Padmé, a ponto de, num determinado momento, ele abandonar basicamente a sua missão, né? Porque ele pressente que a mãe está em perigo, e aí ele vai até Tatooine, que é o planeta natal dele e da sua família, e a ponto de tal maneira se descontrolar que ele acaba matando todos os componentes do povo da areia que havia raptado a sua mãe e acabou no falecimento dela. Quer dizer, nós percebemos que cada vez ele está indo num caminho mais perigoso para si mesmo. Sim. Eu acho que vale a gente comentar alguma coisa sobre esse tema da obediência, porque muitas vezes a gente não compreende bem o que significa esse valor, que é uma virtude, né? Porque relacionamos, como falava o Ibirá, com uma coisa cega, né? Com uma coisa onde eu perco a minha consciência. E isso não tem nada a ver com a obediência. Na verdade, se você segue algo sem refletir, sem escolha, sem optar por isso, você está buscando um caminho fácil e um caminho superficial. Porém, se você tem maturidade interior e você se comprometeu ou escolheu obedecer aquilo pelo valor que aquilo tem, você tem agora um laço, um elo. E isso é uma atitude de liberdade e não de escravidão. E essa liberdade vem da escolha interior. Então, esse discípulo, ele escolhe obedecer ao mestre porque ele vê naquele mestre uma pessoa com mais experiência, né, que pode lhe transmitir um ensinamento. E aí há um momento onde ele está fazendo algumas críticas ao Obi-Wan, dizendo que o tempo todo ele fica corrigindo ele, de que ele não
só critica, faz isso e aquilo outro, né? Não dá a oportunidade dele desenvolver o seu potencial. Exato. E aí a Padmé dá uma lição bastante sutil para ele, muito interessante, que ela diz assim, olha, é comum os nossos mentores, os nossos mestres apontarem os nossos erros, mas é bom que seja assim, porque isso permite com que a gente corrija, e nem sempre a gente gosta. E nós vamos ver isso em toda a história da humanidade, né? Afinal de contas, nós vemos que da mão de um Sócrates, né, saiu um grande Platão, da condução de um Platão saiu um Aristóteles. Então nós percebemos que em toda a história essa relação de aprendizado, essa relação de uma obediência compreensiva, ela sempre culmina na elevação dos valores e da própria capacidade daquele que compreende e aceita de coração esse modo de vida. Exatamente, José Roberto. E só para reforçar essa ideia da desobediência do Anakin, na cena onde ambos, Obi-Wan e ele, têm outra missão, que é a de proteger a senadora após o atentado que ela havia sofrido, então os dois Jedis passam agora a ficar de guarda para protegê-la, mas o Anakin ele já quer saber quem tentou matá-la após o atentado, ou seja, ele quer ir além do que foi pedido, do que foi ordenado pelos seus mestres, que era apenas assegurar a vida da senadora e cuidá-la. E o Obi-Wan diz a ele que eles têm um dever a cumprir, sempre com muita maturidade discipular. Claro, aqui não há fanatismo em acatar a ordem superior, porque há compreensão por parte dele. O Obi-Wan, ele tem muito essa maturidade discipular. Já o Anakin quer proceder do jeito dele e ele vai ser repreendido na frente do conselho, obviamente que ele não gosta nada e fica muito contrariado. E isso vai ser algo recorrente no filme. Eu gostaria que vocês falassem então um pouco mais sobre isso. O Obi-Wan, nesse aspecto, me lembra daquela frase do Cícero, né? Onde reina a justiça, obedecer é ser livre, né? Então ele compreende a sabedoria do Yoda e dos seus, né, daqueles mais experientes do que ele, né? Então a atitude do Anakin nesse aspecto é muito contrastante com relação ao Obi-Wan, né? O Anakin quer fazer tudo do jeito dele, do jeito pessoal dele, né? E o Obi-Wan, ele vai atrás, né, das missões que lhe são incumbidas e com extrema dedicação, né? Quando ele vai para o planeta Camino, encontrar o que está acontecendo, né, buscar a verdade, né? Ele realmente é implacável, né? Ele vai buscando a solução para aquilo que foi incumbido dele. Ele tem um senso de missão que é realmente extraordinário, né? E é interessante que ele não está fazendo isso da sua própria cabeça, né? Chega um momento em que o próprio Conselho dos Jedis percebe que a situação é muito mais ampla e justamente dá essa missão para ele porque sabe que ele vai atuar com toda essa implacabilidade, com essa fidelidade às ordens do Conselho e também com o seu próprio, digamos assim, com a sua própria energia para resolver a situação. Certo. Então, a gente vê uma atitude muito madura do Obi-Wan, por exemplo, nessa ideia do senso de dever, que não é uma mera obrigação mecânica, né? Ele tem um compromisso com esse ideal dos Jedi, ele tem um compromisso com os valores que eles estão defendendo, e a verdade é que qualquer ser humano que trabalhe em conjunto, qualquer relação de convivência, ela exige uma ordem, né? Ou seja, se cada componente quiser fazer as coisas de forma pessoal, ou seja, aquilo que lhe pareça melhor, não há convivência. Ou seja, cada um vai para um lado e as coisas não se ordenam, né? O nosso corpo humano ele trabalha de uma maneira ordenada, assim, ele tem uma unidade. Então, manter uma unidade num grupo humano é muito importante. Agora, essa unidade ela pode, aparentemente, uma falsa unidade, né, se apresentar através de uma massificação ou através de uma manipulação, certo? Ou através de uma percepção de uma elevação de consciência, de uma compreensão, de uma sabedoria, que é o que acontece ali naquela relação entre os Jedi. Então, a ordem em si, ou a obediência em si, porque às vezes a gente possa ver de uma maneira um pouco opressora, ela não é opressora porque ela é um elemento da natureza. Porém, ela se torna opressora quando a gente não tem consciência e compreensão, quando existem radicalismos, quando existe um autoritarismo, porém sem um trabalho pedagógico aí, né, de consciência. Então, você vê que os Jedi se relacionam muito bem com essa relação de dever,
entre eles, e não há ali um estado de tirania entre eles. Muito pelo contrário, há muito respeito, amor, há compromisso, há inteligência, há o melhor da natureza humana ali. Então, é interessante refletir isso, porque parece ser a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. E você vê o próprio Senado, não é? Onde deveria haver uma estrutura democrática, não é? Ou pelo menos uma estrutura onde haveria uma harmonia, né? Ele, na verdade, está cheio de negociatas, cheio de estruturas de manipulação. Jogos de interesse. Já não está mais havendo uma atuação em prol do bem comum da República, exatamente. Isso me lembra muito do Platão, não é? Quando ele coloca na própria República, né, a passagem, não é? Da democracia para a tirania, não é? Ele comenta que quando a democracia se torna caótica, não é? Isso abre brechas para aquele que vai mostrar a solução para tudo, não é? Que na verdade é o tirano. Isso é fantástico porque essa própria instabilidade é gerada pelo Palpatine, não é? Que de maneira muito habilidosa consegue se posicionar como aquele que vai ser o salvador da pátria. Exato, então ele oculta, né? Ele dá a aparência de que ele vai resolver tudo, mas na verdade ele vai resolver do jeito dele, para ele, com os interesses dele, né? Não é uma solução real e verdadeira. Ele é uma pessoa que está jogando nos 3 times, né? De um lado ele atua, e nesses 10 anos ele foi atuando sobre o Anakin Skywalker. Do outro lado ele parece defender os valores democráticos da República. E do outro lado, como a gente vai vendo um pouquinho próximo do final desse episódio e de uma maneira muito mais aberta no 3º episódio da série, ele também vai atuando do lado contrário. E é interessante porque essa infiltração na República, ela começa por dentro, não é? Os próprios Jedis, que você poderia fazer uma relação muito clara com os guardiões da República platônicos, né? São aqueles que zelam não apenas pela segurança e pela integridade física da República, mas por serem guardiões dos valores, principalmente, por serem aqueles homens de ouro, né? Aqueles homens que têm uma consciência maior, aqueles homens que são capazes estão imbuídos de um grau de altruísmo, de um senso de dever superior, não é? E o próprio Yoda fala que eles já não estão dominando a força, né? Já não estão canalizando a força como antes. Então já existe aí pela força dos ciclos, né? Os próprios Jedi começam a ter o seu poder um pouco diminuído, né? E esse aspecto mais interno ele vai reverberar de uma forma mais externa, né? Através desse conflito, né? É verdade. Eu estive refletindo um pouquinho enquanto nós estávamos assistindo esse filme para prepararmos esse podcast, de que a gente percebe que a Ordem Jedi ela é maravilhosa justamente porque ela está imbuída desses valores que ela tem que defender por uma questão altruística, né? Mas que também alguns componentes, é interessante a gente reparar isso, né? Que não é toda a Ordem Jedi, mas são alguns componentes que, por exemplo, o próprio Conde Dooku já foi um Jedi, depois se deixou perverter pelo lado negro da força. O próprio Anakin também, ele está demonstrando que está num caminho de cada vez mais perder a sua própria integridade. E temos que entender que isso acontece muitas vezes porque são instituições, retrata bem uma instituição onde quem está dentro são seres humanos, né, com as suas falhas, que se não trabalharem, não se educarem, não se formarem nisso, pode levar os seus defeitos para qualquer estrutura da qual participem. Há um momento onde o Yoda confessa que sabe que as próximas gerações que estão vindo com esse defeito da vaidade, estão muito arrogantes, né? Talvez no momento de esplendor ou de grandeza das coisas é algo onde a gente tem que ficar muito atento para não deixar que essa serpente pique, né? Porque é muito fácil se deitar nos louros e achar que agora tem um sucesso nas mãos e chegamos já, né? Nunca...
A gente vê muito isso na nossa própria sociedade, né? Onde nós alcançamos um nível tecnológico, um nível técnico muito grande, mas por outro lado, e isso acaba iludindo muito a grande maioria das pessoas, mas por outro lado a gente vê muito, por exemplo, miséria social, muita miséria humana, ou seja, até em termos sociais a gente percebe que alcançamos um esplendor, mas que se o indivíduo não está buscando ser mais consciente, mais valoroso dentro da sociedade, ele acaba transferindo essa falta interior para as coisas esplendorosas que ele cria exteriormente. E essa ruptura, como bem disse o Ibirá, ela é muito sutil. Ela é uma fissura que começa de dentro para fora. É uma ruptura moral que começa dentro do indivíduo e também dentro do Senado, na ordem dos próprios Jedis. E quando o Yoda fala sobre a vaidade que começa a recair sobre os Jedis, no sentido que eles acham que podem fazer tudo, que são invencíveis, e o próprio Anakin tem esse comportamento, essa mentalidade. E quando ele vai atrás de sua mãe, que foi feita prisioneira e que havia sido morta, ele diz que não vai mais permitir que ninguém mais ao seu redor morra. E isso implica num desrespeito às leis naturais da vida, as quais a morte faz parte, inclusive. E ele, sabendo-se poderoso, crê que pode eliminar, inclusive, o sofrimento, a morte, e isso a qualquer preço. E a própria Padmé diz a ele que não há como controlar essas leis da vida, não se pode resolver tudo. Então, eu gostaria que vocês falassem sobre esse aspecto negativo que começa a surgir no coração do Anakin logo que ele tira a vida de todos aqueles que estavam no local onde sua mãe estava aprisionada, inclusive ele tira a vida de crianças, o que fere profundamente o código dos Jedis. E isso vai gerar uma série de fatores preponderantes para o decorrer do filme. Eu gostaria então que vocês falassem sobre isso. Ele vai sendo sucumbido pela raiva dele, pelo apego. Na verdade, o apego dele leva a uma raiva, né? Ele tem quase que uma obsessão por várias coisas, pela própria Padmé, pela mãe, essa questão sobre a morte, em ser reconhecido pelo mestre dele ou pelos demais, porque ele ainda é um aprendiz, ele ainda é um Padawan. Então, quando essa raiva pega profundamente nele, ele comete uma série de atos terríveis, né? Ele realmente mata por ódio, é uma questão pessoal, ele quer destruir, ele quer aniquilar tudo, ele fica possessivo e obcecado. Quando ele volta e ele está com essa raiva, ele conversa com a Padmé, há um momento que ela vai tentando puxar a consciência dele e você vê que ele está em conflito, porque ele diz assim, não, eu sei que eu sou um Jedi, eu sei que eu sou mais do que isso. Ou seja, alguma coisa ele tem ali dentro dele que sabe que pode dominar aquela raiva, mas, por outro lado, ele não consegue vencer aquilo, ele está num conflito. Isso é a culminação daquelas rachaduras, não é? Que nós fomos apontando, né? A vaidade, né? E tudo mais, que acaba gerando esses pequenos desvios, né? Eles acabam resultando em desvios maiores, né? Porque é uma coisa interessante a respeito do poder. Existe essa ideia, né? De que o poder, ele corrompe. Na verdade, o poder não corrompe aquele que é incorruptível, né? Então, de certa forma, essa é a grande questão do Anakin, porque ele entra em contato com uma grande fonte de poder, um domínio da força, mas ele não tem elementos internos, né? Capazes de sustentar de ser incorruptível. De ser incorruptível, né? E o filme deixa isso muito claro, mostrando sempre a postura do Obi-Wan em vários momentos no filme. Há muitos momentos, por exemplo, quando ele está preso e o Conde Dooku começa a dialogar com ele, tentando manipulá-lo e oferecendo coisas e, na verdade, se passando até por bom moço, e você vê claramente como o Obi-Wan se mantém reto e ele não perde a linha. Se o público puder novamente ver o filme e observar essa atitude do Obi-Wan, vai ver como ele é sempre muito reto. Não tem nada que tira ele da missão, de quem ele é como Jedi e o que ele está servindo. Aliás, a gente está deixando bem clara que se as pessoas quiserem um modelo que é um ser humano decente, pleno dos seus valores e muito convicto, é realmente observar a atitude do Obi-Wan em todo o episódio, né? É fantástico porque ele não é um fanático, né? Ele é alguém convicto. E também não é alguém perfeito, né? Ele tem também os erros, os equívocos, ele também tem isso, porém ele tem uma retidão interna que é inspiradora e destaca. A gente percebe que ele é um ser humano que não deixa de se trabalhar, né? Reconhece quais são os seus limites e está sempre
está sempre buscando dar um passo adiante, está sempre buscando ser um bom discípulo dos seus mestres e um bom mestre para o seu próprio discípulo, né? Sim, e você vê que isso não é algo afastado do nosso cotidiano. Na verdade, nós nos defrontamos frequentemente com isso, né? Quanto tempo do nosso dia nós permanecemos donos de nós mesmos, né? Durante qual porcentagem do nosso dia nós conseguimos dizer, olha, estou consciente e não vou abandonar os meus valores por exemplo, pela própria raiva, né? Porque a raiva ela nos torna cegos, né? E às vezes por um arrebatamento temporário você pode gerar consequências para toda a vida, né? E essa é uma cicatriz, por exemplo, no caso do Anakin, que vai ficar com ele para sempre, porque um ser humano quando comete algum ato contrário à sua própria natureza, né? Ele não vai sair ileso, né? De alguma forma fica aí alguma cicatriz, né? Então isso é algo que nós precisamos ter muito em mente, né? Essa ideia do nosso controle, né? De controlar os nossos instintos, né? E eu acho que tem algo que ele não compreende, é uma falta de sabedoria, na verdade é uma ignorância da parte dele, que é a questão de controlar as coisas. Ele quer controlar o mundo, ele quer controlar situações, ele quer controlar o que ele não pode controlar. E essa é uma boa reflexão, isso vem os filósofos que falaram muito sobre isso foram os filósofos estoicos, sobre entender o que na vida nós de fato temos controle e o que não temos de fato controle. Então, ele não aceita a morte, por exemplo. E a morte é algo que faz parte da vida. E ele não aceita. Então, ele está revoltado contra a vida, ele está revoltado contra o universo, contra as coisas, contra as circunstâncias. Ele não absorve isso, ele não digere essa situação. Então, o ser humano, quando está revoltado contra a vida, ele começa a entrar em desarmonia e ele começa a entrar nesse lado negro, como coloca o filme. É engraçado que o próprio Yoda tem um momento em que ele fala com o Anakin, né? Olha, Anakin, você não tem que ficar tentando evitar que essas coisas aconteçam, né? No caso, por exemplo, da própria morte, né? Você precisa aceitar como funciona a natureza, né? E se é o caso de alguma pessoa querida por você ter que se unir novamente à força, né? Permita que ela se vá, não é? Não fique tentando dobrar as leis da natureza, não é? Então, você vê que o Yoda, ele coloca um ensinamento para o Anakin, mas não adianta. Eu vejo, por exemplo, às vezes você pode ouvir uma frase muito bonita, muito inspiradora, mas existe uma grande distância entre esse conhecimento intelectual que você até entende e você realmente sentir isso e fazer com que isso se torne algo de conduta de vida, né? Algo que você realmente compreenda, né? Sim, e a gente repara também que durante todo o filme, né, é como se, vamos dizer assim, a vida estivesse dando ao Anakin todas as dicas do que ele precisaria trabalhar para que ele fosse pouco a pouco sanando essas falhas do seu caráter, esses defeitos que o acabam prejudicando até num caminho que, se a gente entender cada dificuldade que acontece na sua vida, na sua trajetória, é para que ele justamente, digamos assim, realce cada vez mais o poder que ele já tem de uma maneira muito natural, né? Porque como algum dos conselheiros Jedi repete nesse filme, algo que nós vemos no capítulo anterior, né? De que ele é aquele que está prometido para trazer harmonia à força. Então, se ele entendesse realmente a mensagem, as provas, as dificuldades, né? O ter que lidar com o medo e a morte como uma oportunidade de trabalhar isso, ele se tornaria alguém hábil, ele já é, né? Mas hábil e canalizado, um ótimo canal da força para trazer esse equilíbrio à galáxia, do qual ele digamos assim, digamos assim, prometido, digamos assim. Quer dizer, não é só porque o indivíduo ele já é profetizado como aquele que pode trazer harmonia para o universo que está garantido, né? Ele tem que trabalhar isso, ele tem que se imbuir dessa ideia e ir desenvolvendo isso. E vale uma reflexão também sobre essa questão do equilíbrio da força, né? Muitas vezes, por um engano de entendimento sobre essa questão do caminho do meio, do caminho do equilíbrio, que é um elemento bastante oriental, né?
se entende que o equilíbrio é mais ou menos assim um meio termo, uma conjugação entre algo bom e algo ruim. Mas talvez a gente pudesse compreender melhor isso quando a gente relaciona com a harmonia, certo? Ou seja, o caminho da luz é um caminho de harmonia e o lado negro da força é um caminho de caos, de desarmonia. Então, não pode existir um equilíbrio entre algo que é harmônico e desarmônico, porque eles se anulariam. Então, essa visão de que tem que sempre ter um elemento mal com um elemento bom, porque isso seria a harmonia da força, na verdade ela não tem muita lógica. O ponto é que quando não existe o lado negro da força, as coisas se entram no equilíbrio, entram numa harmonia. Então é por isso que ele está sendo prometido, é isso que os Jedis, e que são tão sábios ali, estão vendo ele, né? Não estão esperando que ele vai ser um elemento sombrio e de que isso que é harmonia. Pelo contrário, é como uma virtude, por exemplo. Não há excesso de virtude, por exemplo. O que há é sempre um equilíbrio, porque a virtude em si ela já é um ponto de equilíbrio, ela já é um ponto de justiça. Não pode existir excesso de equilíbrio, excesso de justiça. Ou ele é equilibrado ou não é equilibrado. É como uma nota musical. É o ponto da nota, é o mi ou é o fá. Não pode haver um excesso disso. Se existe um excesso, já saiu da nota. Se existe uma falta, já saiu da nota. O ponto justo é sempre o equilíbrio, né? Então, isso é uma reflexão importante. Há um diálogo também que é muito importante entre o Anakin e a Padmé, onde ela pergunta para ele o que ele pensa sobre a República, sobre os conflitos existentes naquele momento, e nessa cena fica claro que ele não tem muito essa inteligência, essa perspicácia de compreender o processo histórico-político e os interesses que estão acontecendo naquele momento. Tanto que ela pergunta para ele: qual a sua opinião, o que você pensa, qual a sua solução para essa questão toda? E ele diz: sei lá. Bom, e fica claro que ele tem muito poder, muita técnica, porém lhe falta inteligência, lhe falta essa astúcia para perceber o contexto de tudo o que está acontecendo naquele momento. E aí nós podemos fazer uma relação prática quando nós, por exemplo, queremos mudar algo, seja em um âmbito qualquer de nossa vida, muitas vezes temos essa postura também, ou seja, evasiva, de opiniões infundadas, e que de fato nós precisaríamos rever para que pudéssemos contribuir de fato para mudar as coisas, claro, começando mudando a nós próprios. Essa passagem do filme reflete muito esse momento histórico que nós temos presenciado agora, ou seja, das opiniões, do imediatismo, e por isso eu gostaria que vocês falassem sobre essa ideia que o filme nos traz e também sobre as relações práticas que nós podemos fazer. Conforme você falou, Danilo, o Anakin ele sente que algo tem que ser feito, só que ele é extremamente vago, né? Ele se posiciona, fala, não, precisa fazer algo, né? Só que ele não tem uma reta opinião a respeito, ele não tem uma opinião consciente a respeito, né? Quando ele fala assim, alguém deveria fazer o pessoal pensar igual então, né? E aí a Padmé fala, mas quem? Você? E ele fala, não, eu não. Tem que ser alguém sábio, né? Ou seja, isso é muito interessante porque, em geral, as pessoas têm muitas opiniões a respeito das soluções que deveriam ser aplicadas. Ou seja, né, o Ibiral, o que você quer dizer é que ele é alguém que não tem um conhecimento específico do que está falando, então fala qualquer coisa, né? E com isso ele acaba, quando a Padmé encosta ele na parede, né? Aí você está falando de uma ditadura. Aí ele responde, se tiver que ser isso, que seja, né? E tem uma outra cena também, que é a cena entre o combate entre o Mestre Yoda e o Conde Dooku. E é interessante essa cena porque demonstra o Mestre Yoda em todo o episódio como um velhinho que anda de bengala e que de repente saca o sabre de luz, coloca a bengala de lado e mostra um combate com piruetas e etc e tal. E muitas vezes já ouvi comentários de pessoas que entendem assim, bom, então ele não era um velhinho. Na verdade, ele é realmente um velhinho, ele tem 900 anos de idade, né? E quando ele canaliza a força, ele adquire uma capacidade, ele se torna um canal para a força, né? Então ele é capaz de fazer proezas que na sua condição normal ele não consegue fazer.
Então isso é algo muito interessante, né? Para esclarecer, às vezes, alguns comentários de pessoas que assistem Star Wars e não entendem isso, né? Ele realmente é um velhinho, mas que quando ele canaliza a energia da força, então ele se torna uma potência. Mas quando acaba de cumprir o seu dever, ele volta a ser o que ele é realmente. Sim, é como se a força fosse algo de uma outra dimensão, né? De um outro grau, de uma outra estrutura, vem de um outro lugar. Então, quando ele abre o canal, ele se transforma em outro. E isso é uma chave muito interessante do filme, porque você vê, o Anakin, ele se apoia muito no seu personalismo, no seu poder pessoal, não é? E o Mestre Yoda é exatamente o contrário, porque o poder pessoal dele, não é? Ele é um velhinho, não é? Só que o verdadeiro poder dele não reside na sua própria personalidade. Ele não tem uma juventude, né? Para poder se sustentar. Já não tem mais isso. Então ele tem que se apoiar em algo real, algo que está lá dentro, não é? Que é justamente o quê? Servir como um canal de expressão das potências da natureza. Então isso é um ser humano que está integrado realmente à natureza e consegue fazer, aí sim, coisas maravilhosas, coisas muito brilhantes. E uma cena que eu gostaria de destacar é aquela cena onde a Padmé cai da nave, logo no final do filme, e o Anakin quer pular da nave para ir salvá-la, e o Obi-Wan intercede e diz, olha, não, Anakin, nós temos uma missão a cumprir, né? O que ela faria no seu lugar? E ele reflete um pouco e diz, não, ela cumpriria o dever dela, né? Porque ela sabe que ela também é vertical nesse sentido. E por mais que seja uma vida, e por mais que ele goste dela, ele tá pulando ali porque tem um interesse pessoal, né? Ele tem uma ligação com ela. Porém, para além disso tudo, existe o dever e a missão deles de resolver o conflito, que é muito maior, que está gerando uma série de mortes para muitas pessoas. Então, naquele momento, eles não estão atuando fazendo aquilo que eles querem ou gostam de fazer, mas fazendo aquilo que é necessário ser feito. E o Obi-Wan sempre está atuando dessa maneira, fazendo aquilo que é necessário ser feito. Bem, pessoal, para encerrarmos então o nosso podcast, eu gostaria que cada um fizesse as suas considerações finais, destacando aquilo que acha mais importante e, claro, fazendo relações práticas com as nossas vidas, porque, como já devemos ter citado em outros podcasts, a saga Star Wars não é uma fantasia, mas sim é uma simbologia muito profunda, muito útil para as nossas vidas, e quando nós fazemos as devidas relações, temos muito a aprender e muito a colocar em prática com tudo aquilo que nos ensina esse filme que é brilhante. Bom, eu destacaria a questão do dever, né? Que quando nós reconhecemos quais são as nossas virtudes e potências como seres humanos, que é o que ensinam todos os grandes filósofos, como Platão, como Sócrates, como Confúcio, e colocamos essa consciência que nós temos naquilo que nós devemos desenvolver para sermos melhores, acabamos contribuindo com o que é melhor o melhor de nós para a sociedade em que vivemos, que é o que nós vemos em um comportamento como o do Mestre Yoda e outros do Conselho Jedi e também do próprio Obi-Wan, que a gente tanto destacou aqui. Bem, tem muitas ideias filosóficas, né? Você falar sobre o dever, falar sobre a humildade, não é? Falar sobre o poder, não é? E sobre essa ideia de que o verdadeiro poder do ser humano vem das suas virtudes, né? Vem daquela consciência de como você realmente pode fazer as coisas, né? Não pelo seu gosto pessoal, mas com uma ideia mais sociopolítica num sentido filosófico, né? Ou seja, pensando no bem comum, não é? Então acho que são temas muito fortes, não é? E é um bom preparo aí para o episódio 3, que realmente tem temáticas muito fortes e muito interessantes. Eu destacaria a questão do poder, realmente, isso que o Ibirá trouxe, de que muitas vezes se diz, né, de que o poder corrompe. Vale lembrar que quando o Palpatine começa a corrompê-lo já nesse segundo filme, é porque essa corrupção já existe no coração dele.
Então, não se corrompe algo incorruptível. E isso fica muito destacado, a diferença entre o Obi-Wan e o Anakin, e vale a pena ver o filme com essa ótica, né? Aquele que já está corrompido dentro, então o poder, obviamente, o corrompe mesmo, e aquele que está bastante íntegro dentro e utiliza esse poder como um canal de harmonia. E eu adicionaria também a questão da obediência também, acho que é uma reflexão importante. Muitas vezes nós somos superficiais em avaliar esse tema, ou se pega a obediência de uma maneira cega e fanática, ou muito bitolada e inconsciente, ou se vê a obediência como uma coisa terrível, uma coisa que anula a minha individualidade, anula a minha natureza. E nós vemos no filme que realmente há vamos colocar assim, uma obediência filosófica, uma obediência consciente, né? Que é essa atitude que existe entre os Jedis, no qual o Anakin não compreende. Então deixo pro ouvinte assistir o filme e refletir um pouco sobre isso também. Não vai faltar elementos. Com certeza. Bem, pessoal, dessa maneira encerramos então o nosso podcast. Agradeço mais uma vez a presença do Gabriel Nocera, o Ibirá Barreto e também do José Roberto. Sejam sempre muito bem-vindos. Muito obrigado, Danilo. Sempre muito bom estar aqui com todos vocês e com todos que nos ouvem também. Muito bem, um prazer, uma honra estar novamente aqui falando de filosofia. Até a próxima. É isso aí, é muito bom estar aqui com vocês também, conversando sobre esses assuntos, e daqui a pouco voltamos aí com o episódio 3. Sem dúvida. Bem, pessoal, e para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do e-mail podcast@nova-acrópole.org.br. E para quem quiser saber mais também sobre a Nova Acrópole, basta acessar o nosso site nova-acrópole.org.br. Que a força esteja com você e até a próxima. A trilha deste podcast é de autoria de Richard Wagner e chama-se Cavalgada das Valquírias.